Bom, o Congresso dos Estados Unidos expulsou o republicano George Santos e o acusou de cometer crimes financeiros. Inclusive, durante essa defesa, ele argumentou que vem sendo vítima de assédio e lembrando que ele tem relações, ele é ligado aqui ao Brasil, é filho de brasileiros. Bom, o Marcelo Favalli, nosso editor de internacional, de volta aqui ao Jornal Jovem Pan. O Favalli, ele foi expulso. Perdeu o mandato. Acabou. Aí você deve estar se perguntando, mas isso acontece corriqueiramente nos Estados Unidos? É a primeira vez? Não é a primeira vez. É a sexta, em 235 anos. Houve 3 expulsões ainda no século XIX, como um rescaldo da Guerra de Secessão, da Guerra Civil Americana. Mais recentemente, houve 2 expulsões nos anos 80, ou seja, havia 40 anos que o Congresso americano não via uma situação dessa. Vamos pegar a história contemporânea, essas 2 expulsões há 40 anos, nos anos 80, também por causa de corrupção. Antes de falar o que fez George Santos, quem é George Santos? Filho de brasileiros, nasceu nos Estados Unidos, e aqui eu destaquei 35 anos. Isso é importante, porque ele aparecia como uma futura nova liderança, um quadro de renovação do Partido Republicano. Isso é importante porque é o seguinte, o Partido Republicano, assim como os democratas, Tiago, envelheceu muito. Os 2 partidos envelheceram muito. A gente vai ter o ano que vem, ao que tudo indica, uma disputa entre Donald Trump e Joe Biden, 2 octogenários. Mas espera aí, mas sempre o Congresso americano, os presidentes americanos sempre foram mais idosos, mas nem tanto. A gente tem um quadro de muito envelhecimento e não tem muita renovação. Isso é ruim para a democracia. O George Santos, jovem, aparecia com uma nova liderança. Ele trazia outras bandeiras. Primeiro congressista assumidamente, abertamente homossexual do Partido Conservador Republicano. Então isso era uma virada de página importante. Ele estava muito destacado por causa dessa campanha. E ele venceu por Nova York, Long Island e Queens. É um pouco diferente a disputa dos deputados federais, né? Ele era da Casa dos Representantes, aqui nós chamaríamos de deputados federais, porque você está ali por borgos, né? Por distritos. E é um distrito importantíssimo, que pega parte, então, de Nova York, Long Island e Queens. Muito populoso, boa parte rica aqui em Nova York. Entendam que ele tinha uma posição muito importante. Agora, o porquê ele foi expulso? Depois de uma sindicância interna, acusações apontavam que, primeiro, ele criou ali uma campanha e tinha uma biografia baseada em documentos fraudulentos. Ele mentiu na biografia e tinha documentos falsos. Isso no juramento, quando você faz de posse, seja no legislativo ou no executivo, é uma falta gravíssima nos termos da política americana. E aí encontraram recursos desviados. Assim como acontece no Brasil, nos Estados Unidos, eles têm a verba de gabinete, que o George Santos usou para comprar artigos de luxo para uso pessoal, Botox, que ele usou nele mesmo, e OnlyFans. Para quem não sabe, é uma plataforma na internet de conteúdo adulto. E vocês entenderam o que eu quero dizer de conteúdo adulto. Ele usava o dinheiro de gabinete para benefícios próprios. E isso, ele caiu em desgraça. E ele sempre negou tudo, né? Pois Óbvio, né? Ele continua negando, ele diz que é bullying, que é perseguição, principalmente porque ele é dessa ala homossexual, abertamente assumida gay, dentro dos republicanos. Ele usa isso como um argumento de defesa. Ele não quis falar com os repórteres ao sair e diga, quero que essa casa vá para o inferno. Foram as últimas palavras dele dentro do Congresso. Resultado, todo o Congresso foi o seguinte, a votação 311 para expulsá-lo e apenas 114 para mantê-lo. Era necessário 290 votos para expulsão, porque como é algo muito importante, são 2/3 da Câmara Baixa. Agora, olhando dentro dos republicanos, bateu na trave. Ele teve muito apoio dos republicanos. Não mais por ele, mas porque isso mancha a história do partido. Tem disputa presidencial ano que vem, tudo pode ser usado contra os republicanos, que aparece como favorito Donald Trump, então tem uma jogada política. Mas olhando, né, os democratas acabaram demonizando um pouco o George Santos. Deu o decreto, ele teve que se retirar imediatamente do prédio. De ter uma imagem que foi feita ali pela C-SPAN,
que é como se fosse a TV Senado, a TV Câmara dos Estados Unidos, da polícia indo correndo lá, trocando a fechadura do gabinete para não permitir que ele conseguisse voltar. Acho que a gente tem as imagens, vou pedir para soltar, que bom, daqui a pouco está no ponto aí, daqui a pouco a gente acompanha. É o seguinte, isso aconteceu nos bastidores do Congresso. A polícia do Congresso teve que trocar a fechadura para ele não conseguir voltar. Humilhado, ele saiu ali e ainda vociferou contra as imagens aí que eu estava falando, da polícia do Congresso, recebeu ordens, então, da direção da casa para trocar a fechadura. Nem para voltar e pegar as coisas pessoais, a gente vê a porta entreaberta, tem um retrato dele ali no gabinete, tinha coisas pessoais na gaveta, que ele não vai conseguir recuperar, só depois com um pedido formal, porque nem sequer com a chave do gabinete agora ele vai conseguir abrir. Tiveram que trocar o segredo da fechadura, Tiago. Já era um caso que chamasse atenção, mas ainda mais por causa dessa relação dele com o Brasil, claro, né? E o nome dele vai voltar por causa da campanha eleitoral. Ano que vem tem a disputa presidencial e daqui 2 anos, né, ou 2 anos depois da disputa presidencial, tem o chamado midterm elections, porque os mandatos são curtos, eles duram a metade do tempo do mandato presidencial. E aí os republicanos vão ter que pagar essa conta, né? Isso acaba manchando o livro da história dos republicanos e os democratas vão usar isso a favor, principalmente nas campanhas aqui desse borgo, dessa unidade em Nova York, que é Nova York, Long Island e Queens. Muito provavelmente os democratas vão fazer uma campanha muito forte execrando o nome de Jorge Santos naquela região. Valeu, Favalli. Bom fim de semana para você. Para todo mundo. Até.